Olá a todos, estou aqui com vocês novamente depois de alguns meses que postei o último vídeo. Lembro que o primeiro foi sobre a Covid-19, lá no mês de abril ainda, e hoje novamente gostaria de conversar um pouco com vocês sobre esse mesmo tema, envolvendo também a geografia e envolvendo as redes, né? Como eu disse lá no ano passado, o vírus ele se expande por meio das redes geográficas, sobretudo as redes de transporte, né, que podem levar rapidamente, principalmente na sociedade contemporânea, o meio técnico que nós temos hoje, científico, informacional e tudo mais, um vírus pode se espalhar de forma muito mais rápida do que há 100 anos atrás com a gripe espanhola ou muito mais ainda a peste bubônica lá na Alta Idade Média, onde era muito mais lento, né, o processo, e depois na gripe espanhola, já no início do século XX, ela se expandiu rapidamente e a partir de 2020, agora em pleno século XXI, se expandiu de forma muito mais rápida ainda. Isso porque os sistemas de transporte são mais ágeis, são muito mais rápidos, nós vivemos os tempos rápidos das comunicações e dos transportes. E nesse sentido, aquilo que pode ser positivo, pode chegar rapidamente, né? Se você está esperando aquela famosa encomenda que comprou a partir de um site e fica naquela ansiedade esperando, também pode vir coisa ruim, como o vírus, né? Como o coronavírus, que se espalhou rapidamente pelo mundo e hoje nós nos deparamos com as suas variantes, né? Inclusive falam agora da variante do Amazonas, né? O que de fato é algo negativo para nós, porque os lugares eles são construídos e também podem ser destruídos a partir dos discursos. A partir do momento que se falou gripe chinesa, vírus chinês, como se colocava antes, a China arcou com um prejuízo do ponto de vista moral e até econômico e social, num primeiro momento, grande. Ninguém queria negócio com a China, os negócios da China estavam fechados, e isso por conta da geografia do vírus, da geografia do nascedouro do vírus, que foi na província de Wuhan, na China. E agora você tem a variante do Reino Unido, você tem a variante da África do Sul, você tem a variante de Manaus, e todos esses lugares acabam sendo, principalmente Manaus e também a África do Sul, passam a contar com uma negatividade do ponto de vista de sua geografia. As pessoas começam a criar discursos negativos sobre esses lugares, começam a surgir os preconceitos que já existiam, mas são alimentados por essa questão. Então, pensar geográfico é pensar com cuidado. Não devemos caracterizar os espaços, caracterizar os lugares a partir das coisas negativas que tem neles, porque nós corremos um risco de fechar esses lugares como negativos e destruir aquilo que historicamente se construiu nesses lugares. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? A imprensa, a mídia tem que tomar muito cuidado quando escrever sobre, quando colocar os termos, tem que ser adequados, porque geografia começa com observação e depois com o discurso. E esses discursos podem construir ou podem destruir os lugares. Pois bem, mas eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre essa problemática que está ocorrendo, que ocorreu há 15 dias e que ainda está ocorrendo na cidade de Manaus, da falta de oxigênio, do colapso do sistema de saúde e de tudo mais que ocorreu nesta metrópole amazônica. E as redes, novamente, são importantes, o pensar geográfico são importantes para entender tudo isso. Nós temos alguns tipos de rede: rede de comunicações, rede de transporte, rede de energia, e as redes de interrelações no espaço intraurbano, no espaço dentro das cidades. Entender essas redes, entender como elas funcionam é fundamental para se ter a previdência. Não estou falando da previdência social, estou falando da previdência do ponto de vista do planejamento, né?
Planejar é fundamental, antever as ações é fundamental. E aí gostaria de chegar num ponto importante dessa análise com vocês. Por que ocorreu a falta de oxigênio? Porque muitas pessoas morreram pela falta de oxigênio. Isso é culpa da doença? É culpa do vírus? Isso é o mesmo que falar que a culpa das mortes que acontecem por desabamento é somente das pessoas. Ou então colocar a culpa na chuva. Ah, choveu muito, por isso que desabou, por isso que caiu. Não. Essa culpa é, sobretudo, pela falta de previdência, pela falta de antevisão, pela falta de planejamento. O vírus já está basicamente há 1 ano em nossa sociedade. Então, ninguém, nenhum governo, nenhum planejador pode dizer que foi pego de surpresa diante de situações como essa que aconteceu em Manaus. Não é algo de surpresa. Até se podia cogitar quando o vírus surgiu. E mesmo assim, o sistema de saúde, o sistema de transporte, a rede geográfica tem que estar conectado. O gestor tem que prever essas questões. Não se pode dizer que foi pego de surpresa. E o que se sabe é que as coisas já foram antes, já haviam sido anunciadas que ia faltar, por exemplo, o oxigênio em Manaus. E aí, vamos considerar geograficamente, nós somos uma metrópole com mais de 2 milhões, bem mais de 2 milhões de habitantes hoje. Nós somos, no entanto, uma geografia que ainda é precarizada quando se fala do acesso do sistema de transporte. Predominantemente aqui nós temos a rede aeroviária e a rede fluvial, a rede hidroviária. A nossa rede rodoviária ela é precarizada por uma questão política que ocorre há anos. Asfalta a BR-319, que é a única BR que nos conecta ao restante do Brasil, ou não asfalta. E isso fica, eu lembro que desde o ano de 2006, esse debate ele está aí e não é resolvido. Então, toda essa deficiência da nossa rede, ela é descortinada, ela é demonstrada agora. Os caminhões atolados, trazendo o oxigênio para Manaus. E aí tivemos que recorrer a outra rodovia, que é a que nos leva à Venezuela, que providenciou um pouco de oxigênio, por assim dizer, para Manaus por meio da BR-174, porque a BR-319, que nos liga a Porto Velho e daí ao Brasil, está numa disputa que é política há muito tempo. E só agora, essa deficiência, pela precariedade e pela dramaticidade do que ocorreu em Manaus, é revisitada. Porque antes ela fica só nos discursos, asfalta, não asfalta. E sabemos que a rede hidroviária é uma rede mais lenta. Então não dá para contar com oxigênio chegando por balsa. Descobriu-se também que a nossa rede aeroviária, constatou-se aquilo que nós já sabemos, a nossa rede aeroviária também é tremendamente falha. Não tinha aviões para se trazer os cilindros de oxigênio, que é uma carga inflamável. Então, toda essa rede que já se sabia que era deficiente foi revelada, escancarada agora com a falta de oxigênio. Culpa de quem? Dos aviões? Culpa da estrada? Não. Culpa dos gestores. Porque todos esses problemas eram para ser antevistos, eram para ser mensurados, eram para ser resolvidos. Trabalhar com antecedência, planejamento, gestão. Tudo o que vem depois das tragédias que aconteceram aqui, das mortes pela falta de oxigênio, é discurso. Os gestores são indesculpáveis. Então não tem como traçar uma culpabilidade a partir de um discurso de fatalidade, simplesmente porque esse discurso de fatalidade ele é zero. O que ocorreu foi a falta de previdência, a falta de planejamento, a falta de uma articulação de nossa rede geográfica, da rede aeroviária com a rede rodoviária. E isso não seria o motivo para faltar o oxigênio que faltou
aqui na metrópole Manaus. Pensar geográfico é fundamental neste sentido. Antever os processos. Será que somente agora vamos pensar numa conexão rodoviária? E aí você pode dizer, mas aí vai destruir a floresta e tudo mais. Não é, a estrada em si não é o mal. O mal é a corrupção. O mal é a falta de fiscalização. O mal é a lucupletação. Se é parente do político tal, se é parente do poderoso tal, eu posso invadir essa terra, eu posso ocupar, eu posso desmatar. Infelizmente, nós temos um sistema de leis que ele é um bom sistema, diria até um excelente sistema, mas a nossa praxe em cumprir essa lei é uma praxe danosa. Haja visto que ocorre na questão do jeitinho, do fura-fila, dessas questões que evocam a nossa tradicional falta de respeito com as prioridades. E tudo isso nos leva a essa situação pela qual estamos ainda passando aqui na metrópole Manaus. Os processos têm que ser antevistos. A nossa rede não tem uma conexão adequada a situações de emergência. Então, isso tem que ser previsto antes. Se nós não temos uma rede adequada a uma situação de emergência, as emergências têm que ser antevistas, têm que ser previsíveis. E ninguém pode dizer que foi pego de surpresa, nem governo federal, nem governo estadual e nem governo municipal. Nesse sentido, todos são culpados, porque se existe o planejador, é para que ele possa planejar, executar, cuidar dos seus cidadãos. E as pessoas também têm o seu dever nisso, porque nós temos uma rede de relações intraurbanas e essa, na atual situação, não prevê aglomeração. Então, se as pessoas aglomeraram, elas também têm uma parcela de responsabilidade, não só com elas mesmas, mas com as outras que não aglomeraram e tiveram que arcar com esse prejuízo e muitas vezes com suas vidas. É um problema de todos, é um problema que tem que ser resolvido a partir da ação de todos, sobretudo do poder público. É isso e muito obrigado.